dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, estamos chegando no final da semana e no final do ano. E hoje a gente trouxe um convidado super especial para falar com a gente sobre streaming, vamos falar de pele de streaming, vamos falar também da compra da Warner HBO pela Netflix e o que isso implica em todas as questões ligadas ao audiovisual. Hoje a gente vai falar de um tema que com recorrência a gente traz aqui, mas em uma entrevista especial, porque a gente trouxe o Thiago para falar aqui com a gente. Bom dia, Thiago, como é que você está? E presencialmente aqui no mercado. Bom dia, Débora, é um prazer estar aqui. Pela primeira vez que eu estou aqui com você, muito legal estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? Exatamente, que está aí na boca do povo, todo mundo quer saber mais e tem sido muito discutido, então acho que é imprescindível que a gente tire nossas dúvidas. E eu já vou começar aqui a nossa entrevista pelo assunto espinhoso mesmo. Vamos começar falando de PL dos streamings, porque o texto que tinha sido aprovado foi celebrado por parte do setor e ele permite que as plataformas deduzam o Condecine. E isso faz ali com que as pessoas diminuam a base tributária, elas vão ter uma dedução de imposto, quase que ali sendo uma renúncia fiscal de Big Tech. E aí, ao invés de você recolher para o setor, você estaria com a desculpa, né, de fomentar o conteúdo nacional, você deixa de recolher o dinheiro para o setor e não vai fomentar as políticas públicas descentralizadas. É como se a gente estivesse falando para a Netflix para usar o dinheiro que pagaria de imposto para aumentar o próprio catálogo da Netflix. E aí eu queria te perguntar, Thiago, isso é soberania audiovisual ou é o subsídio para reverso para multinacional? Eu acho que é o caminho que você está escolhendo, é exatamente o caminho que a gente tem criticado, né? A gente está falando de um tributo que é muito importante para o audiovisual brasileiro e é um tributo que é cobrado das empresas de audiovisual, do setor audiovisual. Então, as empresas de telecomunicação, as operadoras de TV a cabo, as produtoras, as distribuidoras, todo o setor audiovisual precisa contribuir com a Condecine. E tem vários tipos de Condecine e todo o setor tem que pagar. Né? É um tributo que é cobrado do setor audiovisual, que alimenta o fundo setorial do audiovisual, e é esse fundo setorial do audiovisual que financia o cinema brasileiro, o cinema independente brasileiro. Então a gente está falando de um setor que se autofinancia. Então isso é uma coisa que é uma conquista muito importante dos anos 2000, de 2006, né? Desde que existe isso, e uma ferramenta muito importante para fomentar a cultura, para fomentar o cinema brasileiro, audiovisual brasileiro independente. E nesse contexto que a gente está hoje, o streaming é o único setor que não paga Condecine, não contribui de forma alguma. Esse PL está pedindo que essa contribuição, hoje, está se falando de uma contribuição de 3% do faturamento bruto com uma série de descontos. Se a gente pensar que na França a contribuição equivalente é de 25%, então a gente está falando já de uma alíquota minúscula, né? As entidades do audiovisual pedem que seja de 12%, e aí quando esse PL estava, antes de passar pela Câmara, quando estava na relatoria da Jandira Fegali, se falava em 6%, que é a alíquota apoiada pelo Ministério da Cultura, aprovou na Câmara 4% e está indo para o Senado com 3%, só que não é só 3%, é 3% com uma série de descontos, e esses descontos incluem, assim, licenciamento e obras originais brasileiras. Então vamos dizer assim, se uma empresa de streaming produz um conteúdo original, ali, entre aspas, brasileiro, o valor que ela investiu naquela produção, pode ser deduzido dessa alíquota. Então, você vai dando uma série de descontos para que o streaming, para que essas empresas, que são empresas estrangeiras, produzam aquilo que elas vendem, né? Aquilo que é o principal produto dela, com uma série de subsídio fiscal brasileiro. Então, assim, é o Estado brasileiro bancando a operação dessas empresas brasileiras às custas do trabalho do trabalhador do audiovisual brasileiro. Então, essa é uma das principais questões, assim, então, esse subsídio, né, que o Estado está dando para essas plataformas de streaming. E um outro ponto que é relacionado a isso é o esvaziamento
do Fundo Setorial do Audiovisual, porque você vai deixando cada vez mais de recolher, através de uma série de mecanismos que estão descritos nesse PL, você vai deixando de recolher, esvazia o fundo, não vai sobrar mais dinheiro para o cinema independente. Então essa é uma das principais questões que estão sendo discutidas, e o que está sendo falado também nesse PL o licenciamento, né? Então esse desconto é de licenciamento, de produções originais das plataformas e de formação de profissionais também. Então existe a possibilidade de subsídio, de você ter desconto na tributação, caso você use o seu dinheiro da sua empresa para formar profissionais. Então quer dizer, uma empresa estrangeira chega no Brasil, ela quer contratar um determinado perfil de profissional, ela vai lá e forma o profissional sob medida para trabalhar para ela, e esse dinheiro é financiado pelo Estado. Isso não é para ser financiado pelo Estado, isso é um custo de empreender normal que qualquer empresa tem. Então, essa é uma das questões. A gente tem várias questões espinhosas nesse streaming que a gente pode se debruçar um pouco mais aqui nessa nossa conversa. É como a gente sempre fala aqui, né? Lucros privados, prejuízos públicos, e é muito bom empreender aqui no Brasil quando o Estado tem todo esse papel de subsídio, tem todo esse papel que normalmente concede renúncias, mas na hora que é para recolher imposto, aí ninguém quer, aí é um vespeiro que ninguém quer mexer. E ainda entrando nesse tema, um pouco mais nesse tema da PL dos streamings, quando a gente olha para o PL, ele acaba impondo obrigações e custos regulatórios. É possível que essas regras acabem fortalecendo os grandes nomes do mercado e criando barreiras, você falou já um pouco desses produtores independentes, criando essas barreiras para a permanência dos pequenos produtores e dos produtores independentes? Sim, isso é também uma das questões, uma questão muito importante, que é desde que se criou o Fundo Setorial do Audiovisual, desde que se criou essas leis que moldam a indústria de audiovisual que tem no Brasil, né, a partir da criação da Ancine, a partir da criação do Fundo Setorial do Audiovisual, existe um consenso, né, de que esse dinheiro público, esse dinheiro desse fundo público, ele financia a produção independente. Então, uma novela da Globo, vamos dizer assim, ela não é financiada com o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, porque a Globo é uma empresa, uma holding, um conglomerado midiático gigante, que lucra muito, que tem muito dinheiro. Então, não é a Globo que precisa de um fundo financiando as produções próprias. Então, a gente tem esse consenso do Fundo Setorial do Audiovisual indo para o cinema independente, para o audiovisual independente, para empresas, para produtoras que não têm nenhuma conexão, nenhuma ligação com grandes conglomerados. E esse PL, da forma como ele saiu da Câmara, ele abre o precedente para que tenha a possibilidade de financiar obras brasileiras. E está escrito lá, obras brasileiras, é assim que se fala. E é uma armadilha esse termo brasileiro, porque ele não especifica que essas obras são independentes, são brasileiras independentes. Então elas podem ser obras brasileiras, mas elas também, se elas são obras brasileiras e não são necessariamente independentes, elas podem ser obras de grandes conglomerados, como a Globo, como a Record, como empresas estrangeiras que abrem um CNPJ laranja no Brasil para operar esse tipo de transação. Então, vai abrindo precedente para que se esvazie ainda mais esse fundo para fomentar produções de empresas que não precisam, porque quem precisa do Fundo Setorial do Audiovisual é o produtor independente que está fora, principalmente, né? O produtor independente que está fora do eixo Rio-São Paulo. Então a gente está falando de quê? Do cinema pernambucano, do cinema do Piauí, do cinema do Acre, do cinema do interior de Minas Gerais, do cinema onde a gente não tem esses grandes eixos de audiovisual plenamente fomentados. Então, é esse cinema que precisa ser fomentado no Brasil, é para isso que serve o Fundo Setorial de Audiovisual, para a gente fomentar, por exemplo, o cinema negro, para a gente fomentar o cinema educativo, para a gente fomentar iniciativas específicas. Tem um caso muito interessante, se você me permite contar essa história, de uma cidade da Paraíba que chama Cabaceiras. Saiu uma reportagem no New York Times semana passada. Essa cidade foi onde foi gravado o filme O Auto da Compadecida. Mas vários filmes foram gravados lá e essa cidade se tornou um polo cinematográfico ali na região. Então tem um museu de cinema lá, tem uma série de lugares que você pode visitar as locações onde os filmes foram gravados. Então a gente tem uma iniciativa ali, um polo cinematográfico local, que é motivo de orgulho para as pessoas que vivem ali, que não só para as pessoas que vivem naquela localidade, mas para quem vive ao redor, para quem vive no próprio estado, que pode dizer assim, pô, meu estado tem um museu de cinema aqui. E aí a gente tem mecanismos, por exemplo, a partir do Fundo Setorial do Audiovisual,
de fomentar iniciativas como essa, de você fomentar o turismo nessas localidades, de você fomentar a economia nessa localidade, de você fomentar sessões de cinema nessa localidade, de você fomentar oficinas de cinema nessa localidade. Então, a partir de determinados editais que saem do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente pode fomentar esse tipo de iniciativa. Então, não é só o filme que vai ganhar o Oscar e tudo mais. São essas iniciativas pequenas que estão localizadas, que estão fora dos grandes eixos e que podem permitir que essas pessoas que vivem ali tenham orgulho do lugar onde elas vivem, que elas possam trabalhar com cultura nos lugares onde elas vivem e que elas possam se desenvolver como profissionais de audiovisual e de cinema nas localidades onde elas vivem, para que as pessoas que precisam trabalhar com audiovisual não precisem migrar quilômetros e quilômetros para conseguir um emprego que paga 2 a 3 salários mínimos, ou menos, sabe? Então, é para isso que serve, para descentralizar a produção, porque a gente sabe que a produção de audiovisual no Brasil, ela é centralizada no eixo Rio-São Paulo, é onde as maiores empresas estão. Então, a gente tem a política pública agindo para descentralizar isso, para que a gente tem faculdade de cinema no Brasil inteiro, e essas pessoas precisam trabalhar também, elas não têm que mudar para São Paulo para trabalhar. Então, essa é uma das várias maneiras que a gente pode aplicar o Fundo Setorial de Audiovisual de uma forma que gere emprego, renda, cultura, autoestima, que gere autonomia de territórios. Então não é só sobre o filme que vai ganhar o Oscar, é tanta coisa a mais, sabe? E aí é nessa hora que a política pública tem que agir. Da forma como a gente está conduzindo o debate, a política pública está indo para quem menos precisa dela. E normalmente, né, quando a gente fala de política pública, a gente quer corrigir as distorções. Exatamente. E não aumentar essa concentração na mão de quem não precisa. Mas quando a gente analisa, por exemplo, renúncias fiscais de forma geral, normalmente quem recebe a maior parte das renúncias e o maior montante são as empresas grandes, que normalmente não precisariam daquilo. E é muito interessante você falar sobre isso, né, dos produtores independentes, dessas iniciativas fora do eixo Rio-São Paulo, porque muita gente da nossa audiência pode nem saber que tem essas iniciativas justamente por essa concentração. E quando a gente mexe nesses vesperos de tentar tirar esses incentivos de empresas grandes que não precisam, elas não querem abrir mão, porque na verdade a política pública está ali para fomentar um setor que precisa de um incentivo, que precisa ali de um empurrão do Estado, que precisa corrigir distorções. Só que isso vai parar na mão de quem tem poder político-econômico e concentra esse poder político-econômico, e aí é uma briga para tirar isso da mão de quem já tem essa concentração. Eu vou entrar um pouquinho na compra da Warner, da HBO e tudo, pela Netflix, porque esse é um assunto que a gente falou aqui recentemente também. E hoje, pouquíssimas empresas de tecnologia estão controlando a distribuição. Inclusive, o Brian Morrissey deu uma entrevista, um analista deu uma entrevista de que hoje a distribuição é o rei. Quando você detém a distribuição da mídia, você detém ali o que as pessoas vão ter acesso, você controla o que as pessoas têm acesso. E quanto mais a gente concentra esse poder nas mãos das Big Techs, a gente está dando mais esse poder de concentração, de distribuição na mão. Ele até fala distribuição é o rei, o conteúdo não. Né? Você precisa controlar a distribuição, porque é o que vai chegar na casa das pessoas. E aí, ainda até um pouco para além disso, hoje quem controla a distribuição global também controla os direitos autorais. E aí quase tudo que foi produzido, por exemplo, na Warner, a gente pode estar falando até de mais de 100 anos aí, fica na mão da Netflix ou da Paramount se comprar, mas pelo que como a coisa vem caminhando, a Netflix deve ganhar mesmo com a oferta hostil da Paramount. Como fica a produção independente ou não lucrativa nesse cenário? O uso agressivo dos direitos pelos streamings não inviabiliza qualquer arte que tente ser subversiva, que tente remixar a cultura, condenando a gente a viver de eternos reboots. E ainda nessa toada, os direitos autorais que teoricamente deveriam proteger os produtores, os autores, viram ferramenta corporativa para impedir o nascimento de qualquer cultura que não dê lucro imediato. Essa é muito interessante você colocar dessa forma do produto que não dá lucro, né? Porque a gente tem a ideia de que o que é importante é o que vende, né? O que tem valor cultural, o que constrói legado é meramente aquilo que vende e não necessariamente. A gente tem aqui no Brasil uma longa história de cinema que é esquecido, porque a gente vive hoje com um grande negacionismo histórico em relação ao nosso próprio cinema, porque o nosso cinema ele é sistematicamente esquecido, muito nesse contexto de
ações, né, de empresas que vêm de fora do Brasil e que desmontam as nossas políticas de audiovisual. Então, o streaming hoje ele é o que age nesse sentido, né? A gente está falando de empresas de tecnologia, e foi muito legal você ter colocado nesse termo, porque eu também coloco nesses termos. A gente está falando de empresas que são empresas de tecnologia, são empresas que dependem da nossa atenção, são empresas que trabalham na lógica de extrativismo de dados, então elas precisam dos nossos dados para esses algoritmos gerarem mais produtos a partir dos dados que são coletados dos usuários e das obras também. Então a gente não tem hoje uma proteção legal para que uma obra que é licenciada para uma plataforma de streaming seja protegida em nenhum sentido. Nem no sentido autoral, nem no sentido patrimonial e nem nesse termo de dados. O quanto de dados está sendo extraído daquela obra para gerar mais obras parecidas com essa. Porque é esse o modelo. É esse o modelo, assim. Você extrai, você coloca lá, você extrai os dados dos usuários, você entende qual que é o hábito, o padrão de consumo daquele usuário e você vai gerando mais produto parecido com aquilo. Se a gente coloca na conta a inteligência artificial, que eu não vou nem entrar nesse assunto agora porque já é mais espinhoso ainda, a gente vai ter o fim mesmo de uma produção de cultura que seja artística no sentido de se conectar mesmo com as pessoas, e sim um mero produto que é gerado sem nenhum... apenas pelo consumo mesmo, assim, apenas pelo consumo para gerar mais dado e para gerar mais audiência parecida, né? Porque como eu estava falando, o streaming ele tem hoje uma série de... Todas as plataformas de streaming, elas têm uma série de padrões de produção cultural, de produção de audiovisual. Então tem o tipo de câmera específica que você precisa produzir, tem um tipo de imagem específica, tem até uma entrevista muito interessante do Karim Ainun, que é um diretor cearense, e ele fala que ele leva o filme dele para uma casa ele está fazendo um filme, ele leva um filme para um estúdio que vai finalizar o filme, que vai fazer a cor do filme, e geralmente já chega com um padrão de cor específico porque tal plataforma trabalha melhor com esse tipo de tratamento de cor. Então ele se vê meio que cercado por essas demandas de distribuição, e a distribuição é quem manda, né? Porque se ele não fizer de acordo com o padrão X, Y e Z, o filme não performa bem na primeira semana. Se ele não performar bem na primeira semana, já é considerado um fracasso, e aí acabou. A gente não tem a possibilidade desse filme ter um lastro de construir uma audiência. E a gente tem também os padrões de roteiro, né? Então saiu uma reportagem ano passado, um jornalista chamado Will Tevlin, ele conversou com muitos produtores de plataformas, de Netflix e várias outras, e existia um relato constante de pessoas que falam que a plataforma ela demanda que os roteiros sejam escritos de uma forma que os personagens anunciam o que eles estão fazendo em tela, pensando na pessoa que está assistindo com o celular na mão, para a pessoa entender o que está acontecendo sem largar o celular. Então você entende que a gente vai empobrecendo a cultura, a gente não tem um desafio cognitivo ali. Não é que tudo precisa ser um desafio, mas a gente precisa de inovação. E inovação a gente não constrói a partir da repetição, a gente constrói a partir da liberdade artística dos profissionais que trabalham ali. Então esse é que é o risco, sabe? Em termos de criativos de linguagem, esse é que é o risco. A padronização, empresas muito poderosas que demandam um padrão de produção, não pela qualidade, não porque é melhor, não por isso, aquilo outro, mas pelo lucro dela, pela questão da lógica de audiência, pela questão da lógica de retenção, pela questão da lógica de extrativismo de dados, que não é a mesma coisa que qualidade, obviamente não é. Mas quando a gente coloca essas empresas que estão agindo nesse balde aí, vira tudo a mesma coisa. A gente começa a associar a qualidade a uma coisa que não tem nada a ver com qualidade. E que quando a gente entra nessa lógica perversa dos algoritmos, o que é apresentado para a gente é relacionado ao que a gente assistiu. Então a gente começa a entrar ali num meandro que a gente não consegue sair, de que tudo que é apresentado tem a ver com o que a gente assistiu antes, e isso impede que a gente veja, inclusive, coisas novas. Eu sinto muito isso, até saindo um pouco aqui do áudio, do áudio continua, mas dessa coisa do streaming do cinema, streaming de série. O Spotify faz muito isso e tem feito isso demais. E o Spotify tem um produto de dados que é muito interessante a gente pensar, que é a retrospectiva, porque todo mundo quer ficar no Spotify,
usam os seus próprios dados para fazer a retrospectiva e é um super produto deles. E aí você vê que você começa a ser apresentado sempre aos mesmos tipos de música e até músicas que eles querem emplacar começam a entrar numas playlists que não tem nada a ver e você está sempre sendo apresentado e exposto ao mesmo tipo de coisa. E quanto você mais consome, mais aquilo. A gente vai até voltar num assunto desse daqui a pouquinho, mas antes eu queria só terminar esse assunto da compra da Paramount, que parece que... da compra da Warner, desculpa. A Paramount fez a oferta hostil, tentando correr por fora, apoiada por Larry Ellison, que é próximo do Donald Trump. Sim. E se o Trump não intervir e barrar essa compra da Netflix para favorecer a Paramount, que pode acontecer... E aí a gente vê, né, que a livre concorrência, a gente já sabe que livre concorrência só existe em livro de economia, tá, gente? Não vamos ser inocentes de acreditar em livre concorrência no capitalismo atual. Mas vamos lá, isso deixa essa ideia de que a livre concorrência realmente é conversa para boi dormir ou para inglês ver, né? Um dos dois aí vocês escolhem. A cultura pop global hoje está sendo decidida em um balcão de negócios entre a Casa Branca e 3 ou 4 bilionários do Vale do Silício? Com certeza, é isso que está acontecendo, é exatamente o que está acontecendo. E isso não é exatamente uma grande novidade, é uma aceleração, né, de um processo que vem de décadas. Então, quando a gente vê, por exemplo, a crise de 2008, acelerou muita coisa. Então, a partir de 2008, nos anos 2010, a gente vai ver várias dessas aquisições. Então, a Disney foi lá e comprou a Lucasfilm, comprou a Marvel, depois comprou a Fox. E aí, a própria Warner, ela foi vendida, né, ela foi adquirida 2 vezes, né, nos últimos 10 a 15 anos. Então, primeiro pela AT&T e depois pela Discovery. Então a gente está vendo essa aceleração de oligopólios midiáticos com um forte elemento de propriedade cruzada. Então, essas empresas de mídia, elas não são meramente empresas de mídia, elas não só fazem filmes, séries e jornais, elas também são veículos de comunicação, elas também têm infraestrutura, elas também trabalham com tecnologia, são empresas de tecnologia e mídia que vão se misturando e vão ficando muito poderosas no processo e com forte poder de influenciar a parte política mesmo, as decisões políticas do mundo. Então, quando a Skydance comprou a Paramount, isso foi esse ano. Então, a Paramount ela já foi comprada pela Skydance e está aí querendo comprar a Warner. Então, a gente teve todo um imbróglio nessa compra da Paramount pela Skydance, porque uma das emissoras que é parte da Paramount é a CBS. E a CBS estava sendo processada pelo governo Trump, por causa das eleições do ano passado. Ele se sentiu lesado por causa de um debate que foi exibido lá na CBS e ele estava processando a CBS porque ele se sentiu lesado, enfim, tudo mais. No meio disso tudo veio essa história da Skydance comprar a Paramount. E aí, quando esse tipo de compra acontece, o governo precisa aprovar através dos órgãos reguladores. Então, a Skydance, né, a Paramount, a Skydance lá, precisava do apoio do governo Trump para fechar essa compra. Fez a proposta de compra, foi para o governo, e isso virou um imbróglio tão grande que a Paramount, a Skydance e a própria CBS, onde o debate aconteceu, se viu numa necessidade, entre aspas, de bajular o governo Trump. Então, o que a CBS fez? Foi lá e abriu mão do processo que estava ganho por parte da CBS, abriu mão do processo, pagou uma indenização para o governo Trump, não porque o governo Trump precisava do dinheiro, vamos dizer assim, mas porque era importante para essa empresa sinalizar: estamos juntos aqui. E aí, toma lá da cá? Fiz aqui uma coisa para te agradar, agora eu preciso que você faça uma coisa para me agradar. E foi em coisa de, 2 semanas no máximo que a compra foi aprovada pelo governo. Então, essas grandes empresas e o aparato estatal, eles estão ali nesse balcão de negócios constante e a mídia é uma ferramenta importantíssima nesse balcão de negócios. A mídia que não é só mídia hoje, se a gente pensar que essas empresas elas estão uma comprando as outras e elas precisam de um aparato tecnológico para funcionar, porque a gente está falando de um momento de transição onde a radiodifusão ela vai para a internet, ela já está num processo bem acelerado nesse sentido no mundo inteiro, a radiodifusão ela vai acontecer através da internet. Para isso precisa de infraestrutura, precisa de tecnologia de armazenamento e transferência de dados, precisa de território, precisa de data center, precisa de, como é que chama aquele
precisa de recurso natural, precisa de água, precisa de minério. E aí a gente está... Então, assim, tudo isso está em disputa. Quando a gente fala de mídia, quando a gente fala de oligopólio midiático, quando a gente fala o que a gente está assistindo nessas compras, na Netflix, isso, aquilo lá, a nova temporada da série que está passando, a gente também está falando desses recursos naturais que estão em disputa, desses territórios que estão em disputa. E aí, quando a gente joga todo esse imbróglio ali que está acontecendo lá fora e joga aqui no Brasil, um país que é conhecido, né, historicamente, que tem um histórico enorme e de disputas violentíssimas por terra e por recursos naturais, olha o imbróglio que isso vai dar aqui pra gente, que já está dando e que tende a dar nos próximos anos, se a gente permitir que essas empresas, que esses oligopólios midiáticos façam o que quiserem aqui, da forma como eles quiserem. E a gente tem mecanismos para se proteger disso, porque a gente tem uma democracia forte, apesar de tudo, mas a gente tem uma democracia forte, a gente tem organizações e movimentos sociais, a gente tem o poder de cobrar agora, nesse momento, do nosso Senado, para que ele aprove uma regulação de streaming que seja favorável não só à produção independente, mas ao povo brasileiro, porque o que está em disputa aqui agora não é só o que está disponível para a gente assistir, é todo o ecossistema midiático, num contexto onde a gente tem eleições no ano que vem. Tudo isso vai ser relevante nas eleições do ano que vem e nos próximos anos. Então, não é só a temporada nova da série que a gente vai assistir. É o discurso que está sendo construído, os espaços midiáticos onde o discurso se constrói e as consequências políticas que esses discursos têm nas nossas vidas. Hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente aqui no Mercado de Investimentos, porque eu preciso entregar para os nossos vizinhos de cima do rolê. Então, eu vou dar meus recadinhos finais aqui, mas eu vou fazer uma última pergunta para o Thiago, que vai para o Spotify. Então, quem quiser assistir ao nosso especial, que vai ser um pouquinho mais longo, porque eu quero fazer mais uma pergunta aqui, tem que assistir a última pergunta pelo Spotify ou por plataformas de áudio, porque vai só para lá. Então, vou dar meu recadinho aqui, porque a gente tem retrospectiva, já estamos quase aí pegando na mão da Simone, cantando Então é Natal, e a gente vai ter retrospectiva aqui no ICL. Essa sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter a nossa retrospectiva do ano, vamos pegar aí tudo o que aconteceu no ano, contar para vocês, e vai ter analistas incríveis na retrospectiva. Vamos ter Juliana Dalpiva, vamos ter Chico Sá, vai ter um monte de gente que vai acompanhar também essa retrospectiva. E você quer saber mais, você entra em icl.com.br/retrô. E agora eu deixo vocês com os nossos vizinhos de cima com o Rolê ICL, e quem quiser ouvir o finzinho dessa entrevista, que vai fechar aqui com chave de ouro, depois conecta nas plataformas de áudio, que a gente vai ter o material completo por lá. Um beijão para vocês e até amanhã, pessoal. Olá, turma! As inscrições para a pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. Professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor. E se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem, que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço! Cine Liberta, um programa de cinema do ICL que abre as portas para um acervo com mais de 200 documentários nacionais e internacionais reconhecidos mundialmente. Toda sexta-feira, às 19h, selecionamos um documentário especial para você. Histórias que emocionam, revelam e transformam a forma de como vemos o mundo. Depois da sessão, nós vamos receber convidados especiais para comentar o filme e discutir os pontos de cada obra. Cine Liberta, toda sexta às 19h, em nossos canais do YouTube. E para mergulhar no catálogo completo,
Acesse o ICL+.